Benefícios penais. Nós discutimos anteriormente a respeito da parte introdutória aí da responsabilidade penal ambiental e falamos aí da possibilidade de não gerar responsabilização, como por exemplo, quando há incidência de excludentes. Excludentes que ensejam necessariamente na não aplicação da lei penal naquele caso concreto. É uma situação. Nós explicamos vários casos, várias hipóteses legais, e também nós falamos sobre perdão judicial, nós falamos sobre o princípio da insignificância, que são situações que, muito embora praticado algo que poderia ser crime, não gera responsabilização penal ambiental. Interessante observarmos num bloco separado exatamente benefícios legais. Embora a legislação já tenha estabelecido situações que não geram responsabilidade penal, interessante observarmos exatamente que a política de combate à infração ambiental no Brasil, a partir da Lei 9.605 de 98, levou em consideração que, para buscar a efetiva reparação, para buscar medidas que seriam melhores para o meio ambiente, vamos assim dizer, necessário se faz o estabelecimento de benefícios para os infratores adotarem medidas que possam, por exemplo, reparar o dano efetivamente, de modo voluntário, ele se posiciona realmente nesse sentido. E aí a própria legislação estabelecendo que seria melhor para o meio ambiente, vamos assim dizer, insere como benefícios legais o infrator, ao ponto de, conforme o caso, não gerar sequer processo, ou não gerar muito menos em condenação, ou, conforme o caso, também não ensejar aí nenhuma discussão em nível de juízo criminal. Então, são alguns institutos, alguns benefícios legais que nós iremos discutir nesse momento, relacionado diretamente à incidência ou melhor, previsão legal aí que beneficia o acusado. Interessante destacar, eu vou falar sobre os pontos aí na tela. No entanto, é interessante também complementar que, então, os benefícios legais, eles são incididos em determinados momentos dentro do processo ou antes do processo, e conforme o caso, até na condenação, como é a hipótese aí de sursis penal. Mas nós temos um que eu acrescentei agora, diante da reformulação do processo penal, aí é ocorrida pelo pacote anticrime, que é o acordo de não persecução penal. Então, todos eles são benefícios em prol do acusado, que deve assumir necessariamente, levando em consideração que aquela peculiaridade do caso concreto geraria melhores benefícios para a sociedade e para o meio ambiente. Então, é em cima dessa perspectiva que nós iremos tratar cada um desses institutos com um pouco mais de detalhes, tendo-se em vista a sua importância no contexto do enfrentamento à criminalidade ambiental. Então, em cima dessa perspectiva, são esses os benefícios que nós iremos tratar. Pois bem, é importante observarmos que a repercussão dos crimes, a repercussão dos benefícios legais deve levar em consideração os crimes previstos especialmente na Lei 9.605 de 1998. Pois bem, então aí, de todos os crimes, nós podemos observar do montante dos crimes previstos nessa lei, eu já adiantei que grande parte incide benefícios legais em prol do acusado e não geraria efetivamente condenação, mas mesmo gerando condenação, tem benefícios criminais, de todos os crimes lá previstos, né, então nós observamos que 20 deles têm penas privativas de liberdade até 2 anos.
Isso é uma situação, assim, eu já estou afirmando efetivamente, sem me delongar muito, em institutos que fogem um pouco diretamente do direito ambiental, mas tem que buscar emprestado dados, preceitos, princípios, procedimentos, que no caso seria do processo penal, do direito penal. Mas assim, esses 20 crimes, dos mais de 40 crimes previstos na Lei dos Crimes Ambientais, a metade, praticamente a metade, tem penas privativas de liberdade até 2 anos, o máximo dela. Então, nós podemos observar exatamente o seguinte, e aí eu já vou adiantando qual a incidência aí da transação penal ambiental. Pois bem, então de todos os crimes, 20 caberia um dos benefícios que é transação penal. Por quê? Porque todas essas infrações seriam infrações penais de menor potencial ofensivo, ou IPMPO. Então, como é que a gente analisa uma situação como essa? Verificando os crimes previstos na Lei 9.605, qualquer deles. E quando observa naqueles crimes lá, os crimes estabelecem ali pena mínima e pena máxima. Então, deve ser observado para o benefício da transação a pena máxima. Então, a pena máxima, 20 deles, a pena máxima é até 2 anos, ou seja, cabe esse benefício legal. Isso numa análise objetiva, tem que ser analisado outros critérios também, esse é um deles. Outros 19 crimes, penas mínimas não superiores a 1 ano, o que é configurado como médio potencial ofensivo e caberia, em tese, a suspensão condicional do processo, que é um outro benefício legal. Então, por volta de 40 crimes ambientais, quase a totalidade caberia ou a transação penal ou a suspensão condicional do processo. Um na fase antes do processo e o outro já na fase do processo. Observação: somente os artigos 41 caput, que é incêndio, e 50A, que fala de unidade de conservação, e 69A, que fala dos crimes contra a administração ambiental, da Lei 9.605 de 98, não admitem transação / sursis processual. Então, nós observamos que tão somente 3 crimes ambientais não caberia nenhum desses dois outros benefícios. A maior parte cabe transação penal, e uma parte também bem relevante, cabe suspensão condicional do processo. Todavia, mesmo nesses 3 casos mais graves, os 2 primeiros têm pena máxima combinada em abstrato, lá na lei, só olhar na lei lá, ver a pena máxima, até 4 anos, o que admite a substituição por restritiva de direito, ou seja, o sursis processual, sursis penal, ele, em caso de eventual condenação, não permitiria aí, a prisão efetiva aí do acusado, porque pode substituir a pena por outras condições. Então, essa panorâmica aqui já adianta exatamente o quê? Dificilmente alguém é condenado pela prática de infração penal ambiental. E mesmo sendo condenado, poderá ter benefícios que mantenha o acusado em liberdade. Então, a situação de prisão efetivamente, mesmo depois de condenação, envolve exatamente a prática de crimes em conjunto, vamos assim dizer, crimes continuados, crimes concurso material, concurso formal de crimes, o envolvimento de crimes ambientais com outros crimes. Então, assim, são situações pelas quais aí foge um pouco até da matéria ambiental necessariamente, mas assim, no contexto da prática de uma infração ambiental, essa é a panorâmica aí que nós ditamos como regra geral. Pois bem, nós iremos falar sobre a composição dos danos ambientais e transação penal ambiental, que é um dos pontos que nós já tratamos. Então, o artigo 27 da Lei 9.605 de 98 estabelece exatamente os 2 benefícios legais no mesmo artigo. Inclusive, foi objeto de dissertação de mestrado que eu fiz em Direito Ambiental lá na Universidade do Estado do Amazonas, e foi aprovado exatamente com a tese que trabalha a composição dos danos e a transação penal ambiental. Então, os efeitos da composição dos danos na
proteção do meio ambiente. Era em síntese, a abordagem do meu trabalho. E lá também eu falo sobre suspensão condicional do processo, o processamento aí das infrações ambientais, como deve ser feito, como é que deve ser viabilizada essa composição dos danos. Então, todo o seu alcance eu busquei trabalhar nessa proposta aí de dissertação e que gerou aí o mestrado em Direito Ambiental, especificamente em Direito Ambiental. E esse trabalho também ele foi publicado. Então, tem um livro publicado na editora Juruá, exatamente abordando essa temática. Tamanha a relevância desse instituto. Pois bem, feita essa abordagem, importante nós observarmos também que a composição dos danos ambientais, de acordo com o artigo 27, ela é requisito, deve ser necessariamente considerada como requisito objetivo para que haja transação penal. Então, quer dizer exatamente o quê? Que a composição dos danos, ela está diretamente próxima ali, vinculada à transação penal ambiental. Evidentemente que quando se constata a prática de infração penal que gere dano. Quando gera dano e é uma infração penal de menor potencial ofensivo, ou IPMPO, ou seja, porque a pena que o legislador inseriu lá no crime, a pena máxima é até 2 anos, nós observamos exatamente que deve se propor no processamento da responsabilização ambiental a composição dos danos, ou seja, o membro do Ministério Público obrigatoriamente tem que propor. E como é essa propositura? Essa propositura necessariamente é exatamente a obrigação do acusado de reparar o meio ambiente degradado. Então, nós observamos lá na responsabilização civil, quando eu falei de termo de ajustamento de conduta, que um dos requisitos, uma das condições, uma das cláusulas do termo de ajustamento de conduta que eu insiro, exatamente a observação aí do artigo 27, que lá na responsabilização civil, se celebra o termo de ajustamento de conduta, já supre a composição dos danos, porque lá na responsabilização civil o acusado declarou que iria reparar o meio ambiente degradado. Aí ele pega aquele documento, aquele termo de ajustamento de conduta e leva lá na responsabilização penal e apresenta-se o caso. Se não for o mesmo membro do Ministério Público que celebrou lá o TAC, e para o quê? Para suprir essa exigência legal, ou seja, para que ele possa posteriormente aceitar a transação penal, ele tem primeiro que compor os danos. Então o TAC ele serve como elemento demonstrativo aí da composição dos danos. Mas obrigatoriamente tem que ser TAC? Não, não necessariamente. O TAC é um instrumento extremamente importante e pertinente para situações como essa, porque ele é um instrumento técnico qualificado, jurídico, que tem as suas implicações em caso de não cumprimento. A composição deixa a desejar numa situação como essa? Depende da forma como ela é feita, no caso concreto. Então, tem que se estabelecer o compromisso do acusado em reparar o meio ambiente degradado. E, para tanto, deve estabelecer exatamente como isso deve ser feito. Tem que contratar a equipe multidisciplinar, tem que ter aprovação para a execução da reparação do meio ambiente degradado por meio de consultoria técnica qualificada, cadastrada no órgão ambiental, tem que ter a aprovação do órgão ambiental via licença ambiental. Então, tem todo um roteiro de medidas que a composição dos danos é salutar que se preveja. Por quê? Porque se o infrator ele não cumprir aquele compromisso, que acontece? A consequência natural do não cumprimento do compromisso é possibilitar o membro, o Ministério Público, exatamente o quê? Executar a composição dos danos que não foi cumprida. E para que ele possa efetivamente executar essa composição dos danos, já aí indica o quê? Que a composição dos danos, como um instrumento preliminar ou antes da transação penal ambiental, ele deve exatamente ser homologado pelo juiz. Então, a transação penal também tem que ser homologada? Tem, mas a composição dos danos da mesma forma. Por quê? Porque a partir do momento que o juiz concorda com a proposta do Ministério Público, que foi aceita pelo acusado, de reparar o meio ambiente degradado, vira um título executivo judicial. E aí sim, não cumprindo, entra-se com ação de execução. Por quê? Porque é um instrumento civil ambiental. Beleza? Então, celebrada a composição dos danos, aí
e a composição dos danos sendo um requisito objetivo para a propositura da transação penal ambiental, aí vem o órgão de acusação posteriormente falando, olha, nós já passamos a fase da composição dos danos, e essa composição dos danos é um requisito para a transação penal ambiental. Então, é um dos requisitos, na realidade. Então, suprido esse requisito, vamos analisar se existem outros requisitos que permitem que o acusado também receba esse benefício criminal, especificamente criminal. Então para ser transação penal, já me adiantei, que tem que ser infração penal de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima, combinada lá pelo legislador, ou combinada em abstrato, seja até 2 anos. Então, feita essa análise também objetiva, analisados antecedentes, eventuais condenações anteriores, eventuais transações penais que foram aceitas e não cumpridas durante 5 anos, porque isso impediria outra transação penal, tem um limite temporal, que são 5 anos, ou seja, celebrou uma transação penal, se em menos de 5 anos ele comete outra infração penal, que também caberia, em tese, transação penal ambiental, ele não poderia receber esse novo benefício em 5 anos. Ou seja, se passou 5 anos, aí tudo bem. Supriria esse outro requisito. Então, analisados os requisitos de admissibilidade aí da transação penal ambiental, que aí é importante uma observância em separado aí no artigo 76 da Lei 9.099 de 1995, que não tem como explorar realmente na seara aí da responsabilidade ambiental. Nós observamos ali os requisitos, a incidência e o processamento realmente da transação penal ambiental. Então, aí, é importante nesse momento mostrar que a composição dos danos está diretamente atrelada à transação penal ambiental. A transação penal ambiental, quando a infração penal ambiental gera dano, ela não pode ocorrer sem antes compor esse dano. E aí, compor é exatamente o quê? É uma resolução amigável, é um compromisso do acusado no que diz respeito à reparação do meio ambiente degradado. A única situação que nós deveremos deixar claro que impede essa composição dos danos salvo em caso de comprovada impossibilidade. Então, a lei estabelece formalmente essa condição. Então, como é que prova isso? Formalmente nos autos. A investigação tem que demonstrar, o acusado tem que demonstrar que é impossível realmente reparar o meio ambiente degradado. Aí os argumentos dependem do caso concreto. Ok? Então, a regra geral é exatamente de todos os casos admitirem a composição dos danos, quando a pena para aquele tipo de crime ela não seja maior do que 2 anos. A pena máxima. Essa é uma forma, é a cara, vamos assim dizer, exclusivamente da transação penal, numa situação que não gerou dano ambiental. Como é um documento público que eu acompanhei, essa transação penal ambiental, vamos dizer, pelo fato de não gerar dano necessariamente, coube diretamente a transação penal. Então, supre-se a composição porque não havia dano. Por quê? Porque a lei dos crimes ambientais prevê algumas condutas, e nós vamos falar de várias condutas ambientais, que o mero comportamento que gere risco já poderia ser passivo de responsabilidade, ou seja, pode não ocorrer o dano efetivamente para gerar uma responsabilidade penal. E aí nós temos um exemplo. Suspensão condicional do processo. É um outro benefício legal previsto no artigo 28 da Lei 9.099 de 95, e é aplicado nesse caso exatamente, a situação envolve a prática de uma infração penal um pouco mais grave, considerada como médio potencial ofensivo, e a primeira análise que deve se fazer é exatamente da pena combinada em abstrato. No caso, não pode ser a pena máxima, analisa-se a pena mínima. Então, olhando o artigo do crime ambiental, aí verifica a pena mínima e a pena máxima. Enquanto na transação penal tem que analisar a pena máxima, na suspensão condicional do processo, o sursis processual tem que analisar exatamente a pena mínima. Então, a pena mínima tem que ser até 1 ano. Isso é o que a lei prevê. Então, prevendo a pena mínima, o órgão de acusação, no caso, ou o Ministério Público, no momento que ele oferece a denúncia, né, que é a acusação formal, ele propõe a suspensão condicional do processo se o acusado fizer jus a esse benefício, evidentemente, não só a pena mínima.
Pena mínima é um dos requisitos. Mas o que acontece em situação assim? O acusado, ele fica sujeito, se ele aceitar as condições do Ministério Público e o juiz, né, chancelar por meio da homologação judicial, ele deve cumprir as condições pelo período de prova, que pode ser de 2 a 4 anos. Em matéria mental, esse período pode chegar até 6 anos, conforme o caso. Pois bem, mas a regra geral é de 2 a 4 anos. E não esteja sendo processado ou condenado por outro crime. Esse é um requisito objetivo da lei, do artigo 28 da lei. É polêmico, mas eu não vou discutir isso nesse momento, mas é o que a lei está dizendo lá, pelo menos. Não vou entrar em discussões em relação à possibilidade ou não, mas já estou dizendo que é polêmico em caso do acusado estar sendo processado ou mesmo condenado e não tenha transitado em julgado essa decisão, ou seja, não seja uma decisão definitiva. Uma situação como essa, a Constituição ela poderia vedar por causa de que ninguém poderá ser considerado culpado sem sentença penal condenatória. Então, é exatamente por isso. Mas eu estou dizendo que é polêmico, até porque existem situações, né, no âmbito jurídico que é processado mesmo numa situação como essa e outras não. Pois bem, a outra situação que é exigível aí do acusado é reparar o dano causado, salvo impossibilidade, que é o que ocorre na composição dos danos. Aí poderia se perguntar, mas a composição dos danos ambientais não é a mesma coisa da reparação dos danos prevista, né, aí no artigo 28 aplicável à suspensão condicional do processo? Eu afirmo categoricamente que não. Uma coisa é você compor o dano, você assumir o compromisso de efetivamente reparar o meio ambiente degradado. Então, no caso da transação penal, a composição dos danos é o compromisso externado para aquele objetivo. No caso da suspensão condicional do processo, exige-se efetivamente a reparação dos danos. Como o verbo é incisivo, é afirmativo, o verbo é contundente, ele é claro no objetivo dele, que é exatamente o quê? Reparar o meio ambiente degradado. Agora, tem as ressalvas da impossibilidade que tem que ser demonstrado de acordo com cada caso concreto. A outra situação que pode ser objeto de imposição para o acusado assumir esse benefício é a proibição de frequentar determinados lugares, ausentar-se da comarca onde reside sem autorização judicial. É uma situação que pode acontecer. Ao mesmo tempo, é obrigação para o acusado comparecer pessoalmente em juízo mensalmente, mas ocorre na prática, às vezes, de ser comparecimento bimestral, conforme a situação particular do acusado, trimestral, às vezes. Durante o período de provas, que a gente tem que analisar, no mínimo de 2 anos até 4 anos, e conforme a situação ambiental, pode ser até 6 anos. Então, ele teria que comparecer mensalmente ou bimestralmente, trimestralmente, conforme a necessidade, conforme a situação do caso concreto. Para o quê? Para informar e justificar suas atividades. Ele tem que ir no cartório judicial, exatamente prestar informações dizendo, estou aqui, estou comparecendo, exatamente cumprindo essas obrigações. Por quê? Se ele deixar de comparecer, exatamente uma das condições que ele deixar de comparecer, qualquer uma delas, pode gerar exatamente o quê? Prosseguimento do processo. Por quê? Na suspensão condicional do processo, como eu falei, o juiz recebe a peça acusatória, homologa e suspende o processo. A consequência natural é suspender o processo, ou seja, já existe processo. Se o acusado violar alguma dessas condições e não cumprir injustificadamente, começa a tramitar o processo novamente, porque ele estava suspenso. E outras condições, conforme o caso concreto, às vezes no dia a dia eu coloco lá prestação de serviço em matéria ambiental, junto ao órgão ambiental, junto à polícia ambiental. Ao mesmo tempo, nós temos aí a possibilidade de assistir palestras de educação ambiental. Então, existem várias situações aí que poderão ser complementadas conforme o caso concreto. Mas essas são as principais. Pois bem, a partir do momento que o acusado cumpre, extingue a punibilidade, mas, no entanto, a extinção da punibilidade, ela depende do laudo de constatação da reparação do dano. Então, mais ainda reforça a necessidade de comprovação aí dessa reparação, salvo quando não tem jeito, né? A suspensão condicional da pena, por sua vez, prevista nos artigos 16 e 17 da Lei 9.605, ela se reporta aí aos artigos 77 e 79 do Código Penal brasileiro.
observando que é até 2 anos de condenação, salvo o maior de 70 anos, que será de até 4 anos. Pois bem, no artigo 16 fala que pode ser aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Então, no caso ambiental, é um pouco diferente a suspensão condicional da pena do Código Penal. O artigo 17, por sua vez, fala que a verificação da reparação, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 78, será feita mediante laudo de reparação do dano, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente. Então, nós observamos que mesmo a suspensão condicional da pena, o sursis penal, é exigível a reparação dos danos. Então, o que eu vou fazer um resumo aqui, em que transação penal, suspensão condicional do processo e sursis penal, necessário se faz exatamente o quê? Reparar o meio ambiente degradado, sendo que a chancela em caráter definitivo do cumprimento dessa obrigação, no âmbito do sursis penal e do sursis processual, deve ter um laudo que comprove isso. No caso da composição dos danos, como é um mero compromisso, tem que ser acompanhado pelo Ministério Público. Então, se não foi cumprido, não impede o processamento da transação penal, salvo se uma das condições da transação penal for efetivamente a reparação do meio ambiente degradado. O que fica muito complicado na prática, tendo-se em vista que grande parte das situações que envolvem danos ambientais, o prazo da reparação é um prazo muito longo, muito dilatado, que impede aí uma situação como essa no âmbito aí pré-processual. Por quê? Porque corre o processo não existe processo, então o processo nem se fala em suspensão. E aí o curso do prazo prescricional está tramitando normalmente, o que é inadequado em relação aos benefícios aí a existência, a lógica da existência da norma em prol do meio ambiente. Uma outra situação que a gente complementa agora, antes de falar sobre esse tópico, é exatamente a possibilidade de aplicação de penas alternativas para crimes até 4 anos. Né? Crimes penalizados em sentença condenatória até 4 anos. Então, é outra medida. Então, existem um monte de medidas aí que nós já falamos, e desse tópico agora também é outra, bem relevante. Pois bem, acordo de não persecução penal. A Lei 13.964 de 2019, ela trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro aquele que foi chamado como pacote anticrime. Dentre as medidas previstas nesse pacote anticrime, que são muitas ali, que alteraram significativamente o Código de Processo Penal, que tem aplicação aí na seara ambiental, exatamente é o que eu vou estar discutindo agora. Então, o que é esse acordo de não persecução penal? São algumas situações que a própria legislação admite, que a gente vai estar analisando, em que o órgão de acusação ou o Ministério Público, propriamente dito, ele deixa de buscar responsabilização, ele deixa de oferecer denúncia, por exemplo. Numa fase de investigação, ele entende que preenche os requisitos, não vou falar nem processo, nem denúncia, desde que assuma algumas condições, alguns compromissos. Então, é uma medida de desburocratização da responsabilização penal. Isso não vale só para ambiental, vale para qualquer outra forma de infração penal. E não só desburocratização, como política criminal também, na perspectiva aí do enfrentamento da criminalidade, combate à impunidade. Então, é uma situação a mais aí que enseja, que pode fazer jus aí o acusado. No entanto, para que possa fazer jus a esse acordo de não persecução penal, que é um acordo efetivamente, não é a mesma coisa que transação penal, não é a mesma coisa que sursis penal, sursis processual, aplicação de pena alternativa à prisão, nada disso. É uma situação diferenciada, até porque o momento, o ator são distintos. Mas é cabível esse acordo de não persecução penal, desde que para o caso concreto não caiba arquivamento. Ou seja, se é caso de arquivamento, não se fala em acordo de não persecução penal. Outra, o acusado deve obrigatoriamente confessar a prática do crime. E essa confissão não é verbal, é formal. Um outro requisito cumulativo é de que a infração penal tem que ser praticada sem violência ou grave ameaça.
e a pena mínima dessa infração penal, no caso ambiental em especial, ela tem que ser inferior a 4 anos, ou seja, se a pena mínima é 4 anos, não cabe. Então, se a gente observa, nesse caso, todos os crimes ambientais podem admitir acordo de não persecução penal. Uma ressalva que se faz é em relação ao artigo 69A. 69A estabelece a maior punição em termos de crimes ambientais no Brasil. E a pena de reclusão é de 3 meses, de 3 a 6 anos. Então, a pena de 3 anos, eu poderia falar, mas a pena mínima é inferior a 4 anos. No entanto, o artigo 69A, ele prevê no parágrafo 2º que a pena pode ser aumentada de 1/3 a 2/3, se há dano significativo ao meio ambiente em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa. Então, esse parágrafo 2º permite o aumento de 2/3. Nesse aumento de 2/3, em relação à pena mínima, que é a pena mínima de 3 anos de reclusão, no caso do crime doloso, nós podemos ter aí 4 anos de reclusão. Então, é uma causa de aumento de pena que tem essa repercussão exatamente para impedir esse benefício de acordo de não persecução penal. Então, é uma situação excepcionalíssima, ok? Uma outra situação que é importante complementar da não incidência do acordo de não persecução penal, que é esse último ponto aí, que é não ser caso de transação penal. Então, a partir do momento que a infração penal é de menor potencial ofensivo, ou IPMPO, ou seja crime, seja contravenção penal, em que a pena máxima seja menor, igual ou menor do que 2 anos, então, essa situação, ela admite, teoricamente, transação penal. Em admitindo transação penal, exclui a possibilidade de acordo de não persecução penal. Então, não pode ser cumulativo. Não há que se falar, quando é o caso de transação penal, não se fala em acordo de não persecução penal. Ok? Esse é mais um requisito. Junto com a medida, o acordo em si de não persecução penal, ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, a lei ela traz esses requisitos, eu achei por bem importante em destacar aí mais um instituto benéfico para o acusado. Regra geral. A regra geral para a infração penal de menor potencial ofensivo é que o processamento seja da seguinte forma. Nós deveríamos analisar o seguinte, está aí no slide, OEMA, que é o órgão ambiental de meio ambiente, seja estadual, seja federal, na realidade seria OAMA, né? Órgão Ambiental de Meio Ambiente. Então, qualquer dos órgãos ambientais, essa é a regra geral que é o que ocorre. Né? A partir do momento, geralmente, quem toma conhecimento diretamente das infrações são os órgãos ambientais. Encaminha para a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente, que é a DPMA, que, com base no artigo 61 da Lei 9.099 de 95, instaura o termo circunstanciado de ocorrência e segue para o Juizado Especial Criminal, que é o GECRIM. E lá é realizada a audiência preliminar, ocasião em que, nessa audiência, apresenta-se a proposta de composição dos danos ambientais e, em ato seguinte, transação penal ambiental, com homologação judicial nos 2 casos. Isso é no mesmo momento. Essa é a regra geral. Quando o acusado aceitou esses benefícios, composição dos danos e transação penal, e cumpre, de imediato o juiz deve, a partir da constatação do cumprimento, determinar o arquivamento, seja requerimento do Ministério Público, ou mesmo do acusado, ou não. De ofício, o juiz faz isso. Então, determina o arquivamento, acabou a responsabilidade do acusado, ele fica só restrito no prazo de 5 anos, não cometer outra infração penal, porque senão pode não fazer jus ou ser beneficiado de uma nova transação penal. A consequência seguinte é, no caso de não cumprimento, se o acusado, por algum motivo, ele não cumpre as condições, motivo não justificado, o que acontece? Na sequência do trâmite, o Ministério Público pode requerer a realização de diligências, e essas diligências complementam alguma informação, alguma lacuna ali da investigação policial. E, se não é o caso da realização de audiência, ele oferece denúncia.
e, ao mesmo tempo, o juiz, com o oferecimento da denúncia, designa a realização de audiência de instrução e julgamento. Aí tem um processamento da audiência de instrução e julgamento, e na audiência de instrução e julgamento pode ser proposta a suspensão condicional do processo. Se aceita, aí tem todas as consequências, né, relacionadas à suspensão condicional do processo, até cumprimento ou não, aí tem um processamento devido perante o juízo competente do Juizado Especial Criminal. A exceção é quando não é caso de crime ambiental de menor potencial ofensivo. Então, não sendo esse o caso de crime ambiental de menor potencial ofensivo, ou seja, se a pena mínima combinada em abstrato for igual até 1 ano, cabe suspensão condicional do processo, aí faz a instrução processual com processamento, direito a contraditório por defesa e julgamento, se o acusado não fizer jus à suspensão condicional do processo ou se ele não aceitar. Porque se ele aceitar e cumprir, gera o arquivamento após o cumprimento, após o período de prova. E aí, se tramitando o processo, ele pode ser condenado ou pode ser absolvido. Então, ou arquiva-se por algum motivo que foi incidente. Por exemplo, nós podemos falar em prescrição, se for prescrita aí a pretensão punitiva do Estado. A situação mais complexa, evidentemente, que eu não posso estar detalhando aí muito o trâmite processual, e a regra geral é exatamente essa que eu estou colocando em relação à infração penal de menor potencial ofensivo, ou seja, quando a pena máxima vai até 2 anos, e para a infração penal de médio potencial ofensivo, ou seja, quando a pena mínima é até 1 ano. Aí está um formato aí de audiência de instrução e julgamento. É a mesma imagem que está mostrando, mas assim, muito embora seja transação penal, ela ocorreu dentro da audiência de instrução e julgamento. Porque existe uma exceção na Lei 9.099 de 95 da possibilidade, na audiência de instrução e julgamento, por motivo justificado, o membro do Ministério Público retorna à proposta de transação penal. Então, é uma situação excepcional, depende do caso concreto. Aí vamos entrar na estruturação dos crimes ambientais, algumas peculiaridades, e vamos tratar isso num bloco separado.